Tema de hoje, foco no afeto número 150. O tema de hoje é distância não é desamor. A nossa sociedade, ainda em estado de praga biológica, focada na guerra, fabrica pessoas, que somos nós todos, né, extremamente carentes de afeto, precisando de contrato de manutenção de afeto, certeza, garantia de afeto, e daí a gente faz os contratos mais absurdos, né, que mais nos indignificam do que nos nutrem, né. Então o que acontece? A gente quer garantia de amor, quando a pessoa se afasta um pouquinho, a gente não gosta mais de mim, já se sente abandonado, porque a gente já está abandonado a priori, não é? Em estado de praga biológica está todo mundo abandonado, né? Então a gente fica policiando muito o comportamento do outro, a gente tira um tanto da liberdade do outro e nessa medida tira a liberdade da gente mesmo também, né? Quer dizer, a gente tem, as relações precisam, a bem da saúde, respirarem, né? Eu tenho que ter o direito de ver você quando nós queremos, não é? Mas o dia que você não quer me ver, não é por isso que eu vou ficar ofendido, vou ficar sentado na sarjeta chorando, né? Batendo os pezinhos. Não vou, né? Eu vou entender, não é o seu momento, e num outro momento a gente se vê e conversa, mesmo estando com saudade, né? A saudade é um nutriente muito bom para as relações, né? É um indício que a gente está distante, que a gente precisa trocar energia de uma forma mais próxima, não é? Mas isso respeitando o momento do outro sempre, não é? E isso não é muito viável. Daí, estamos em estado de praga biológica e guerreiros, a gente acaba ficando escravo de dogmas relacionais, que são, no meu entender, os maiores detritos que a gente pode gerar do ponto de vista regra de comportamento, ou estatuto, ou enfim, o critério de relacionamento, né? Aqueles dogmas rígidos, né? Se você é meu, aí X, parente ou não sei o que, amigo, sócio, sei lá o que for, minha esposa, meu marido, logo você tem que cumprir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? E aí você assina embaixo e vai se arrepender para o resto da vida. Ou se você ousar pensar diferente, você vai levar aquela pecha, aquele carimbo, aquele clichê de ovelha negra, de ingrato e por aí afora, não é? Mesmo que você faça e viva a sua felicidade de forma não reativa, de forma leve, né? As pessoas vão te cobrar muito, vão execrar até você publicamente através de fofoca e tá, aquele lá não liga para não sei o que, aquele lá não sei o que, ele vive a vida dele e que se dane os outros e tal, né? Quando na verdade cada um está querendo, todo mundo está sufocado, querendo respirar um pouquinho, não aguenta mais tanta regra, tanta jaula comportamental. Aí a pessoa se enjaula, e de repente tem aquelas pessoas com uma percepção muito primitiva ainda, né? Bem primitiva, que de vez em quando dá os seus escapes existenciais e tudo, mas acham que eles têm o direito, porque são autorreferentes, eles não olham o outro, né? Eu fiz aquilo, mas aquilo lá era para eu respirar e tal, né? Mas o que você fez é imperdoável e tal, né? E aí chega assim o seu teatro do absurdo, o teatro do nonsense, do absurdo, né? Então em função disso a gente acaba sufocando, vivendo sufocado, e é disso que nós vamos falar hoje, desta intolerância em relação ao exercício pleno e o mais livre possível do outro, não é? Eu elaborei aqui, quer dizer, eu juntei como sempre 3 posts para eu ler e comentar, como sempre, né? E falar desta questão, né? Agora, só que antes de ler esses posts, eu vou ler 2 postzinhos pequenos em JPEG que eu fiz, que são bem, no meu ver, são bem interessantes. Um deles, ele fala sobre essa jaula que a gente impõe. Eu coloco aqui: por causa desses contratos absurdos que a gente assina, então a gente acaba se obrigando a ter um contato com as pessoas extremamente frequente, e isso desrespeita a respiração específica de cada contato. Então você acaba tendo, se você vai toda, sei lá, segunda, quarta e sexta a gente se encontra em tal lugar, tem dia que você não está afim, que você não quer, e é difícil, as pessoas não entendem,
elas entendem, poxa, isso daí foi um desprezo, aí entra em vingança, também vou desprezar, etc e tal, lixo, né? Aí eu escrevi algo sobre isso aqui, gente, né? Eu gostaria de ler para a gente ter isso em mente, para a hora dos comentários depois a gente falar sobre isso, né? Vai dar mais elementos para a gente trocar essa ideia tão preciosa. Nada como o excesso de convívio para que as pessoas controladoras percam a noção de espaço pessoal, o respeito às diferenças e a percepção da individualidade alheia, né? Nada como um excesso de convívio, principalmente esse imposto, né? Muitas dessas pessoas se fecham dentro de caixinhas de valores morais, ou seja, dogmas repressivos, com pavor da liberdade, e acabam mofando existencialmente num mundinho estático, limitado e medíocre. Conseguem algum sucesso, aquele que qualquer disciplina rigorosa e obtusa produz, e têm a certeza de que acharam a fórmula universal para o sucesso da vida de todo mundo, e passam a impor esta fórmula de forma direta e ou indireta. Assim nascem as ditaduras e o terrorismo, não é? Você tem, o terrorismo não existiria se não houvesse ditadura, né? Um não justifica o outro, mas quando você tem uma ditadura que impõe um sistema, que impõe uma postura asfixiante, um modus vivendi asfixiante, você vai ter pessoas revoltadas. E quando esta ditadura ela é muito forte do ponto de vista bélico, então você cria pessoas, você começa a gerar bombas, pessoas prontas para explodir, né? Então esses homens bomba que a gente vê por aí, existem por aí no Oriente, né, no Oriente Médio. Aqui tem um monte de homem bomba, só que eles implodem, a gente implode, ou eventualmente explode um aqui, outro ali, mas não é de uma forma organizada como no Oriente Médio. Aí você vê uma pessoa se explodindo, nossa, quer dizer, para chegar nesse ponto, então há uma cultura, um entendimento profundo já secular de que vale dar a vida para você protestar, para você reagir, não é resposta, é reação, não é? À imposição despótica, né? E aqui a gente tem, de uma outra forma, a mesma coisa. São pessoas que adoecem, são pessoas que matam de repente, crimes passionais, são pessoas que têm surtos delirantes de agressão ou esquizofrênicos. Haja vista, leiam os livros da doutora Ana Beatriz Barbosa, que fala brilhantemente dessas mentes delirantes, não é? A gente tem também esses homens bomba aqui. A nossa ditadura comportamental aqui é terrível. Quer dizer, quando você tem gente submetida por coação, por coerção a ditaduras, você está criando reativos. A gente está criando reativos. E esses reativos vão explodir, cedo ou implodir ou explodir, né? Cedo ou tarde, né? Aí eu encerro o post dizendo assim: como é bom respirar livremente longe de tudo isso, né? E ficar tranquilo, ficar sossegado, respirando longe disso, vivendo talvez no meio disso, mas longe, não estando, não compactuando com isso, não é? E esta possibilidade a gente tem, por isso o tema de hoje, não é? O sucesso é ser você. Não é seguir dogmas, porque a pessoa que segue dogmas, ela está lá se matando, ela está se asfixiando. E ela segue os dogmas e recebe o aplauso da sociedade. Você no subtexto, né? Você é uma pessoa que se anulou, você praticamente se matou em vida para atender às nossas expectativas, nós aplaudimos você. E a pessoa fica, oh, que bom, que legal, todo estragado. Todo cheio de arrogância, de presunção, de prepotência, né? Isso reforça ainda mais o pensar, poxa, todo mundo está me aplaudindo, mas todo mundo quem? Cara pálida. Todo mundo quem? Todo mundo saudável? Façam as contas, né? E eu encerro aqui dizendo que sejamos nós. Esse foi um dos posts curtinhos que eu fiz, fotografia, né? Outro que eu digo aqui, que é o segundo que eu falo sobre vazamento de energia, o bendito vazamento de energia a que nós estamos sujeitos, ou no mínimo tentados a entrar, a compactuar com ele, né? Com o vazamento da nossa energia, né? Quando você convive com alguém
de quem se sente moralmente devedor, ou seja, você assinou aquele bendito contrato, você nem percebeu que assinou, você era criança, você assinou, não, vou fazer isso pro resto da vida, eu vou gostar dessas pessoas pro resto da vida, ou daquelas pessoas, eu vou fazer, eu devo isso para não sei o quê. De repente você descobre que não é bem isso aí. Aí você descobre que não está devedor, mas a coerção, mas o constrangimento, não é? A imposição, a perseguição das pessoas, você não é de ferro, né? Você acaba fraquejando e achando que você tem dívidas morais. Não, eu estou cuidando da minha felicidade, mas a minha felicidade está implicando na infelicidade de outras pessoas com quem eu rescindi contratos. Portanto, eu sou um desertor, e o desertor, quem pensa nisso soldado, são militares, né? Um desertor morre, dependendo do país, a punição no mínimo é corte marcial, né? Ele morre porque desertou. No esquema social que está em guerra, a grande prova é essa, porque o sujeito é execrado, ele desistiu de seguir um determinado padrão moral, né? Aí ele é execrado, então ele é punido também, porque também é guerra, só que é disfarçado, é mais sutil, com cara de não, todo mundo fofinho, bonitinho, estamos todos juntos, né? Vamos vencer todos juntos. Não é essa fofura, né, que gostariam que parecesse, né, que fosse, não é? Ou que pregam que seja, né? É outra história, é repressão da brava mesmo, né? E com punição também, né? Então, quando você convive com alguém de quem se sente moralmente devedor, né, você rescindiu uma cláusula moral, vamos dizer assim, e inconscientemente você tenta pagar essa dívida moral com a sua energia. Aí você sai daquele convívio, daquele encontro ali, né, com tais pessoas com quem você se sente, de quem você se sente devedora, né, exausto, desmoralizado e sem energia. Porque você se sente devedor, aí as pessoas usam e abusam da sua energia, você fica constrangido, as pessoas têm aquela cara de superior sobre você porque elas seguem as regras e você desistiu. Elas não estão nem aí para por que você rescindiu com as regras. Elas não querem nem saber, você rescindiu e acabou. Então você sai desses convívios, doando, entregando a sua energia, porque você tem o olhar de condenação ali o tempo todo, você tem energia de condenação e você, por equívoco, está se sentindo devedor, e aí que esvai-se a sua energia. Ela vai embora, você sai de lá exausto, desmoralizado, desenergizado. Equívoco completo. Você não vai explicar para essas pessoas, porque primeiro que elas não perguntam, elas têm um olhar de condenação. Quando pergunto, não vão aceitar o seu argumento, não vão ler, vão entender como, você está fazendo isso porque você é egoísta, que você está pensando em você. Não. Você fez aquilo porque justamente porque você não é super egoísta como esse pessoal de contratos morais repressivos são. Porque não é egoísmo, é super egoísmo, como se fosse um ego muito grande, uma associação de egos, que estabeleceram regras que quem não seguir está colocado de lado. Ou seja, não se respeita a individualidade, a saúde de uma pessoa. De repente pode não ser saudável, e muitas vezes não é, para alguma pessoa conviver segundo aqueles dogmas. Está tudo dentro da lei, mas a pessoa está dentro da lei, mas não está seguindo aquele dogma, aquele comportamento, aquela reverência que tinha que fazer, etc. e tal. E faz mal para aquela pessoa de fato, mas não respeitam pro forma, mas tem o olhar e tem a energia de condenação. E aí você, quando cai na asneira de se sentir devedor, é aí que vai sua energia embora. Dançou, você não pode se sentir devedor, você tem que o tempo todo estar lá conectado com a coerência do pensamento que levou você a exercer o diferente que você é. Não é um rebelde sem causa que mora sozinho e foge de casa, não é isso. É que você sentiu que você realmente não tem nada a ver com aqueles dogmas. Todo mundo tem o direito de mudar de ideia, né? E também tem o direito de ser respeitado por isso também, né? Continuando aqui, né? O equívoco total. Um dia você descobre que não existem dívidas morais e que tudo que você tinha era culpa. E aí você descobre que é só para isso que a culpa serve. Aos desavisados,
a culpa induz a posturas desnecessariamente indignas. Não é para a gente se culpar de nada, gente. Você pode ter cometido o pior erro. Imagina o pior erro. Você não tinha consciência, vivo falando disso aqui. Você não tinha consciência. Como é que você pode cobrar estar certo quando você não tem consciência, ou fazer alguma coisa saudável se você não tinha consciência? Então como é que você pode cobrar-se ter agido de forma saudável 10 anos atrás, 5 anos atrás, ou 5 minutos atrás, se você não tinha consciência? Agora você percebeu que estava errado, vamos dizer assim, né? Que estava não saudável. Pronto, você corrige. Você não tinha consciência, aí caiu a ficha. Quando cai a ficha, você não erra mesmo. E muita gente equivocadamente, esses policiais curtos, primitivos, desses dogmas, da manutenção desses dogmas tacanhos, eles ficam, não, mas o sujeito é advogado, ele sabe, ele conhece a lei, ele foi sacana, não sei o que lá. Ele conhece a lei, ele foi até ministro de não sei o que aí, conhece profundamente o sistema judiciário, e mesmo assim ele cometeu erro. Então ele sabia o que ele estava fazendo. Não, ele foi informado do que era para fazer. Consciência é uma outra coisa, a percepção no sentido mais amplo é outra coisa. Até então ele entendia aquilo como uma regrinha. Lá no fundo ele não conseguia entender o significado da regra. Ele não conseguia entender. Ele não percebia isso. O dia que ele percebe, o dia que cai a ficha, aí a pessoa muda. A consciência muda de uma hora para outra. Demora um tempo, é um processo que é oculto, ele é imperceptível, mas quando muda você percebe, mudou a consciência, minha percepção do mundo mudou. E aí como é que eu vou me condenar? Como é que eu posso condenar alguém por não ter tido consciência, por não ter tido percepção? Não adianta nada o diploma, não adianta nada a lei, não adianta. A lei reprime para garantir. É bom que tenha a lei, não estou dizendo que a lei é ruim, de jeito nenhum. A lei é muito importante, porque garantir que você, como eu sempre falo aqui, você saia da sua casa, vai ao trabalho, você tem um mínimo de garantia de sair, de chegar inteiro e voltar inteiro para casa. Né? Porque tem um farol que fecha, o carro não passa, você tem a faixa de pedestre para você atravessar, e tem regras e tal, necessárias. Mas o fato de a gente confunde muito uma coisa, isso é um preconceito muito grande, é uma limitação muito grande. A gente acha que pelo fato de existir uma lei, existe consciência. Se lei significasse consciência para todo mundo, não existia o tanto de corrupção que existe no mundo, o tanto de estupidez que se comete no mundo. Não significa consciência, né? A sociedade resolve consertar essa ausência de consciência punindo as pessoas. Aí elas vão piorando, né? No sistema carcerário, principalmente aqui no Brasil, né? As pessoas saem de lá muito piores do que quando entraram. Teria que conviver com pessoas que têm uma consciência, já uma convicção muito grande, porque a consciência se dá por contágio. Não é programável, vai conviver 1 ano e tem contágio. Não. O Tales de Mileto, o filósofo, falava para os discípulos que chegavam, que o procuravam, falava assim, olha, você fica 3 anos aqui comigo, 3 anos, não pode fazer pergunta. Mas como? Eu vim aqui estudar? Não pode fazer pergunta. Depois de 3 anos você pergunta o que você quiser. Depois de 3 anos ninguém tinha pergunta para fazer, porque convivia com o cara e por contágio ele adquiria a consciência, a percepção. Não adiantava o cara no começo do primeiro ano falar, não pode fazer isso ou deve fazer aquilo, tal coisa é assim, tal coisa é assim. Não adianta. É a percepção que vai se desenvolvendo pelo contágio. Consciência vai se dando pelo contágio, não é? Então, concluindo aqui, né? Um dia você descobre que não existem dívidas morais e que tudo o que você tinha era culpa e que é só para isso que serve a culpa. Aos desavisados, a culpa induz a posturas desnecessariamente indignas. Desnecessariamente indignas, né? Nesse caso de um convívio com déspotas que impõem, seguem, criam normas, dogmas, né? Impõem que não seja a lei, que seja num estágio mais sutil da lei, ou seja, a tal da moral, não é? Que não esbarre na lesão física e moral do outro, não é? Então aí você mantenha a distância saudável, porque você não será bem-vindo. Você será falsamente bem-vindo, você será falsamente bem tratado. Está todo mundo esperando ali para uma hora te constranger, te colocar na parede e cobrar de você aquilo que você não tem para dar. Você descobriu que não tem para dar aquilo, você não é menos por causa disso, você não é um ser humano inferior por causa disso.
Assim como o dogmático lá também não é superior porque criou dogmas. Não. Existe um mérito em criar-se alguns dogmas que ajudem o convívio, né? Agora, fechar na ideia do dogma é uma burrice tão grande quanto exigir que todo mundo siga aquele dogma saudavelmente, que aquele dogma seja saudável para todo mundo, não é? Muito bem, eu quero agora passar aqui, agora sim fazer a leitura dos posts e o comentário dos posts que vai abordar, como sempre, de três aspectos diferentes. Eu gosto de fazer uma abordagem de três aspectos diferentes de uma mesma questão, né? Aí vem o título do primeiro, que é Diferenças é melhor respeitar, né? Você cruza com alguém na vida, você encontra com alguém, você tem um contato aí com alguém e não dá muito certo. Isso não deve ser motivo para conflito. Ninguém tem mérito ou culpa por ser diferente de alguém. Queiramos ou não, nós somos dinâmicos, a vida é dinâmica, deixa para lá. O mundo dá muitas voltas, enquanto isso você e a pessoa com quem você cruzou, né, aprendem muitas coisas, cada um no seu caminho. Isso é o importante, né? Proximidade, atentem para isso, gente, por favor. Eu estou falando para mim, para nós aqui, né? Proximidade, é bom, eu estou falando aqui, para mim é uma tremenda convicção isso, mas a gente sai na rua, vai conversar com um grupinho e tal, isso some da cabeça, é importante levar isso na cabeça. Proximidade não significa relacionamento, e distância também não significa não relacionamento. Porque o social repressivo cobra a proximidade. Se você está longe, significa que você não gosta de mim, né? Isto não é verdade, não é um fato, né? Lá na frente, talvez você se reencontre e poderá ser num momento feliz, se mudaram naturalmente para um jeito afinizado com o outro. Ou seja, se vivendo lá do jeito dele, ela vivendo lá do jeito dela e distantes, de repente eles estão num momento em que estão semelhantes. Aí eles se atraem naturalmente, se não tiver sentimentos ruins. Oh, estou magoado porque ela se afastou, porque ele se afastou. Não, está tudo bem, vamos indo com um sentimento positivo, com foco no afeto. De repente você está num estado tal que, se cruzar com um estado legal de uma outra pessoa, você se vê, você se cruzam e é muito legal e é muito bacana, né? Se isso não acontecer, se vocês não tiverem esse momento de afinização, isso também não é um problema, de jeito nenhum. A gente não tem obrigação de conviver com todas as pessoas. Eu não diria obrigação, mas é interessante, é saudável você ter sempre uma predisposição energética boa em relação às pessoas, né? Você ter um amor, ter um afeto a priori, um gostar, né? Não é um gostar forçado, é você perceber como é a pessoa, ver os pontos bons daquela pessoa, legais para você, saudáveis, interessantes e tal, e focar nisso aí. Aí você manda energias boas, né? O melhor sentimento que a gente pode ter em relação a alguém com quem a gente não tem grande afinidade é a saudade, né? O melhor relacionamento que a gente pode ter com alguém com quem a gente não tem grande afinidade é a saudade, porque aí à distância você lembra dos pontos bons, porque você não está azedado, né? Você não está amargurado por estar convivendo com o lado ruim, porque isso dá um embaço, dá uma rejeição profunda, né? Você fica de bode da pessoa. Agora lá longe não, você sintoniza com a pessoa, ela sintoniza com você e tem uma saudade. A saudade está grande, você, poxa vida, eu estou com muita saudade, dá um toque. De repente a pessoa não quer ver, tudo bem, respeita, relaxa, né? Você não é o último dos seres humanos, né? Por isto, né? Por nada, por razão nenhuma você seria isto, né? Então, agora de repente você fez o contato, está com saudade, a pessoa também está, você se vê, e vocês vão se sentindo, como os animais mamíferos, vão se cheirando e vão se sentindo, vão se percebendo, de repente está num momento bom, e aí rola o que tem que rolar, de legal, sem forçação de barra, sem seguir os dogmas, porque senão fica aquele negócio, porque naquela época você não seguiu tal dogma, você rompeu o contrato disso, nada disso, detrito emocional, lugar disso no lixo. É ver o potencial de afeto que tem ali e vivenciá-lo, não é? Leve, com leveza, né? A expansão da consciência nos traz mais e mais sabedoria, e a sabedoria nos aproxima, sem pressa. Vamos guardar isso, gente? Que tal? Vamos combinar que a gente vai guardar isso lá no inconsciente, no consciente,
de uma forma bem intensa a expansão da consciência, né? O aumento da minha percepção cotidianamente isso acontece, né? Nos traz mais e mais sabedoria. Não tem como não trazer. A consciência só expande, né? E a sabedoria nos aproxima. Então lá na frente, a gente, para quem acredita em outras vidas, eu acredito, para quem acredita em outras vidas, lá na frente, bem lá na frente, vai todo mundo ser, por isso que a gente fala, todo mundo é um. Já é, né? A energia que habita o corpo é a mesma coisa, é um. Agora, lá na frente a sabedoria expandindo, vai chegar um ponto, quando a sabedoria, a quantidade de sabedoria que eu chegar for a máxima, não existe isso, mas for bem grande, o suficiente para perceber que eu sou igual a você mesmo, e você também chegar nesse nível, a gente vai perceber que a gente é uma coisa só. Não tem mais o ego, eu posso até estar encarnado, mas não tem um ego para interferir. Quando o ego vier com mimimi, eu mando ele ficar quieto, porque eu medito bastante, eu tenho uma percepção legal de que o ego interfere, ele é medroso e tal, né? Então eu vou ficar no ser, aí eu sinto, eu vou perceber o seu ser, a sua energia, e aí a gente vai experimentar a convicção e o prazer, a alegria, o deleite, me falta a palavra, existe uma, me falta agora, mas é o prazer máximo, né? É o êxtase da comunhão, que está aí. A consciência vai aumentando, vai expandindo, e cada dia mais eu vou me sentindo próximo de você, e você de mim, mesmo que à distância, sem pressa, porque quando tem pressa, aí tem um ego, tem ansiedade, aí quando você entra em ansiedade, você deixa de viver o momento, nossa, aí você já saiu do trilho, o trilho já descarrilhou, tem que voltar, né? Ninguém escapa do seu próprio aprendizado. Então aquele papo de ficar, não, porque fulano errou, porque fulano não sei o que, ele vai ter que pagar, nada, não tem dívida. É aprendizado, a pessoa errou, no ato de errar, já existe aquilo que o dogmático entende como pagamento de dívida, no ato do erro. Quando ele bate a cabeça na parede, ele já está pagando. Ele talvez nem perceba, né? Talvez o dogmático que está lá analisando e julgando, está julgando com o dedo apontado para lá, não está olhando para si, está olhando só o erro do outro, né? Só o outro porque ele é perfeito, ele segue todos os dogmas à risca direitinho, ele é perfeito, né? Então ele está olhando o outro lá errar. É patético, chega a ser patético, mas vamos respeitar porque é um nível de consciência, né? Eu também sou patético no meu nível de consciência, todos nós somos, né? Então, não adianta assim, entrar com esse negócio de pagar, de dívida, de não sei o que, por um karma, não sei o que, é karma aí, karma no sentido, tenha calma, né? Karma, falou em karma, minha gente, karma, a gente tem a eternidade toda para aprender, e é aprendizado. Quando você aprendeu mesmo a consciência, você não erra mais, né? Ninguém escapa do seu próprio aprendizado. É a única coisa que a gente está fazendo ao longo de diversas encarnações, em diversas dimensões e pelo universo afora, né? Seja como for, seja onde for, seja com quem for, ninguém escapa do seu próprio aprendizado. Não importa quando, mas um dia no eterno, todos nós perceberemos que somos um, e que somos um só, um único. Porque já não haverá mais diferenças que nos distanciem. Veremos que passamos o tempo todo aprendendo as mesmas coisas, apenas de jeitos diferentes. Aí o reencontro não será um conflito, mas um abraço carinhoso e uma fusão amorosa. Tá bom? O que é mais? Até lá e sempre basta manter o foco no afeto, a começar por mim mesmo, que eu sou a pessoa mais importante do universo para mim mesmo, né? Não no sentido egocêntrico, estou falando eu ser, alma. O ego meu tem que ser disciplinado, né, etc e tal, né? A gente sabe disso aí, muita meditação, né? Então eu vou me tratar bem, vou estar inteiro para poder doar, para ter o que dá para você, já que a gente é uma relação colaboracionista, não é? E você a mesma coisa. A diferença não é um atentado, e nem a semelhança garantia de paz. Estou falando isso para os dogmáticos que ainda moram aqui dentro dos nossos inconscientes ou conscientes, sob a forma do superego repressor, do excesso de superego repressor, não é? Outro posto que eu faço questão de dar uma lidinha aqui, gente, é o seguinte: seja você, compensa. Nós podemos acolher a dor
dos que nos são queridos. Uma perda, uma fobia ou uma insegurança, às vezes profunda, abalam a pessoa e ela precisa de um colo generoso. E nesses momentos é maravilhoso a gente sentir que nós estamos ajudando aquela pessoa a superar ou mesmo a passar melhor por aquele momento difícil. Quem já não viveu momentos assim? A ajuda precisa ser dada com um difícil misto de empatia e isenção. Perceber a dor do outro, fazê-lo sentir que o seu problema, né, está sendo acolhido, que o problema do outro está sendo acolhido por você. Por outro lado, a isenção e a imparcialidade ajudarão a você, né, que está socorrendo, ter a necessária lucidez para falar e fazer o melhor para ele, né? O que impossibilita a ajuda é quando a dor do outro, o que impossibilita a ajuda é quando a dor do outro se dá por um comportamento saudável da nossa parte, ou seja, por ser quem eu sou saudavelmente, eu acabo incomodando e provocando alguma dor. Quer dizer, eu não estou provocando dor, eu estou sendo eu, não de forma reativa, não para afrontar ou para agredir, mas o outro se sente agredido com isso, não é? Para ele é desestruturante esse meu jeito de ser. Não estou fazendo de propósito, não faço para agredir, mas ele se sente desestruturado, não é? Isto é um problema dele, não meu, não é? Nesse caso nós precisamos perceber que a ajuda não partirá de nós. Não adianta a gente chegar lá e querer ajudar. Nesse caso aí, de uma certa forma, nós somos a parte do problema do outro, né? Somos parte, até todo a questão, né? Tudo o que nós dissermos soará para o outro que está sendo dito em defesa da nossa causa própria. Aliás, o outro fica achando que a gente tem uma causa, porque ele acha que eu estou fazendo isso para agredi-lo. Então é uma causa, né? E quando na verdade eu estou sendo eu, você está sendo você, do seu jeito, né? Mesmo que a gente consiga a imparcialidade necessária para esclarecer ao outro quanto ao problema que ele está apresentando, para ele isso soará como uma desculpa. Ele parte do princípio de que você é o culpado dele estar assim. Isso acontece muito em família, né? Ah, meu filho, minha filha, você desse jeito acaba comigo, etc. Isso eu estou falando de um filho de 30 anos, já com a cabeça feita, já um indivíduo, já da sociedade, maduro, etc. e tal, né? A bem da saúde, a melhor coisa a fazer é ficar quieto e manter a distância saudável, né? Se você persistir num convívio assim, terá dois caminhos assombrosos pela frente. Irá aos poucos anulando seus comportamentos saudáveis para satisfazer a loucura do outro. Não vou prejudicá-lo, porque afinal não custa nada, né? Eu evito de fazer assim, né? Porque aí eu posso evitar, né? Eu posso, não tem problema, né? Porque ele fica tão mal, ela fica tão mal, né? Na hora parece que não tem problema, mas você vai adoecendo, você vai negando um aspecto importante seu, né? Muito isso chama-se autocastração, né? Muito em breve, entre aspas, é claro, muito em breve você estará agindo assim, existencialmente muito frustrado e com uma raiva destruidora, consciente ou inconsciente, em relação a ele, em relação a você. Primeiro em relação a você mesmo. Depois de um tempo que começa a doer aquela castração que você fez, começa a sufocar, porque sufoca, aí você começa a ficar com raiva de você, mas aí é difícil a gente aceitar que está com raiva da gente, a gente projeta no outro, você fez, né? Mas no fim é a gente que aceitou, né? Caiu na rede da chantagem emocional do outro lá e se castrou, né? Número 2, o segundo caminho assombroso, né? O primeiro foi esse, você vai aos poucos anulando seu comportamento saudável e depois você vai desenvolvendo uma raiva muito grande em relação a você e ao outro. O segundo você manterá uma relação marcada por conflitos constantes, daqueles que vão parar ou na delegacia ou no IML, né? Ninguém muda ninguém, é a consciência que faz isso. Eu não mudo a sua consciência, eu posso no máximo exercer a minha. E se ela for interessante para você, por contágio você vai assimilar e vice-versa. Eu não posso mudar a sua consciência, é impossível, você não pode mudar a minha também, não tem como. Seria uma maravilha se pudesse, né? A gente ajudaria as pessoas, né? Não seria uma imposição, né? Quando a gente se propõe a mudar apenas para satisfazer os caprichos do outro, na verdade a gente não está mudando nada, a gente está se asfixiando em vida.
Quando nós exigimos que o outro mude para satisfazer os nossos caprichos no meio do delírio de controle, nós esquecemos que ele não mudará. Se ele fingir que concorda, tornar-se-á um inimigo velado. Quer dizer, aquele cara que para puxar o saco ele finge que mudou. Você está querendo que ele mude, ele, é legal, a sua ideia é muito boa, interessante, fazendo como você faz é tão interessante. Mentira, eu estou puxando o saco para ter um convívio melhor, né? Então ele vai se tornando cada vez mais um inimigo velado, né? Do nosso lado ali, borrifando ódio o tempo todo, raiva e rancor. São aquelas pessoas que de repente, eu vou dar aqui um exemplo extremado, são as pessoas que de repente matam outra pessoa, ou que tem uma atitude que é absolutamente absurda, né? E louca, porque ninguém está vendo a essência lá dentro, o que está acontecendo lá dentro, aquela efervescência, né, de ódio, de raiva. As pessoas veem um sorrisinho falso assim, está tudo bem, de repente a pessoa mata, ou atira, ou bate, né? Porque não estão vendo a essência, pouco perceptivas, não estão vendo a essência, né? Às vezes a única ajuda possível e saudável é a distância. É saudável ser quem você é, não quem gostariam que você fosse, até porque isso é impossível, ser o que o outro quer que eu seja, é impossível. E por fim, gente, esse último post que eu fiz, afinidade, distância e afeto. A bem da saúde não são as diferenças que devem determinar o teor das relações que nós temos com os outros, mas sim os pontos em comum. Focar nas diferenças sem leveza nos faz pensar nas oposições de forma pesada, desagradável, em choques e em conflitos. Isto é doença para os sentimentos e consequentemente para as relações. Quando nós focamos nos pontos em comum, os sentimentos promovem harmonia, entendimento e alegria, e é exatamente isso que vai produzir a tão rara, boa e saudável oposição amistosa. Adoro essa expressão, oposição amistosa, não é? Então quando a gente foca, quando eu tenho uma relação com você, você pensa 90% diferente de mim, 90% diferente de mim, a gente concorda em 10% só, mas se a gente focar nesses 10% em que a gente concorda, nos pontos de afinidade, a gente vai estruturar uma relação muito boa, a gente vai alicerçar uma confiança muito grande entre nós. Eu não vou ficar brigando porque de repente você pensa diferente nisso, naquilo, que compõe os 90% de diferenças, vamos dizer assim. Eu vou focar nos 10%. E vai ser gostoso, a gente vai dar risada, a gente vai se divertir, vai ser agradável o convívio, vai ser muito legal, não é? E é essa confiança que vai possibilitando que um belo dia, depois que a confiança estiver bem estruturada, eu de repente ou você comente alguma coisa comigo que está naqueles 90% que a gente discorda. Como eu tenho uma grande confiança que eu sei que o que é dito ou será dito por mim não será usado contra mim e vice-versa, então a gente começa a abrir o coração para o outro, porque tem uma confiança ali, não é? Então aí a gente consegue exercer oposição amistosa. Você fala de uma coisa da qual eu discordo e tudo bem, eu te respeito, não vou brigar, não vou me sentir ameaçado e vice-versa também, não é? A boa energia causada pela comunhão dos pontos em comum fortalece o laço amistoso, até mesmo em relação às oposições. Acabei de dizer isso. Aprimorando mais um pouco, nós notamos o grau de afinidade como fator determinante para o contato de convívio saudável. Não necessariamente distância é ofensa ou proximidade é carinho. Isso é mito de escravidão social, coisa que eu falei lá na abertura, no começo, não é? São os sentimentos que mantemos e expressamos que revelam a saúde das relações. Dependendo do pouco grau de afinidade, muitas vezes o melhor sentimento que a gente pode ter por alguém é saudade. E isso é muito saudável. A pergunta deve ser, na minha opinião, qual a distância na qual se consegue ter a melhor qualidade de sentimentos por um determinado alguém? Então eu fico pensando, não é? Então eu e você, a gente está conversando. Poxa vida, às vezes a gente se vê todo dia, é meio chato, meio sacal, né? Mas a gente fica um mês longe, aí dá saudade. Eu vou experimentar de 15 em 15 dias, ou de 20 em 20 dias, a gente vai experimentando até achar a distância que é bacana, que é legal. Essa não é tão cartesiano como eu estou falando aqui, aliás não é nada cartesiano,
Mas porque o grau de afinidade varia também de acordo com o momento. Tem certos momentos que você está mais predisposto a pensar de uma determinada forma ou outra. E é isso que vai fazendo essas experiências internas que fazem com que a consciência evolua, que ela expanda, que ela cresça, né? Evolua para a expansão, né? Qual a distância na qual se consegue ter a melhor qualidade de sentimentos por um determinado alguém? Bom, aí chega-se à conclusão. Olha, quando eu te vejo de 15 em 15 dias, eu sinto uma coisa muito gostosa por você. Confere, você também sente? Ah não, para mim de 10 em 10 dias. Então a gente vai negociar, eu vou ficar 12 dias e meio, né? Não precisa nem 15 nem 10, não fica nem 15 nem 10. Brincando também com números aqui, tá, gente? A gente vai negociando, a gente vai percebendo. A gente já sabe que ver todo dia é um saco, não dá. A gente já sabe também que um mês é muito ruim, é muito distante para os dois. Então a gente vai experimentando alguma coisa em torno, entre essas duas frequências, né? Isso é importante perceber nas relações, né? O grau de afinidade vai responder essa pergunta, né? Quer dizer, aí a gente descobre quanto a gente tem de afinidade ou pouca afinidade, né? Não forçar a barra nem para mais nem para menos é saúde relacional garantida. Se você liga 3 vezes que você quer ver a pessoa não te responde, ela não liga para você, dali uma semana ela liga, então você errou na mão, mas não tem obrigação de acertar. A pessoa estava isso, estava aquilo, mas se é muito frequente, então aquela pessoa ela precisa ver menos você do que você a ela naquele momento. Então veja se é interessante você rarear um pouquinho, mandar os seus SMS de uma semana em uma semana, se não te violenta. Se te violenta, não é legal, fica indigno para você, cai fora, vaza, né? Você vai sentir saudade, mas não vai perder a dignidade, né? É outra sugestão que eu faço. Entrar em sentimentos doentes do tipo mágoa, ressentimento, abandono, birra, raiva ou inveja por causa do afastamento de alguém é uma declaração escancarada de baixíssima autoestima, desgosto por si próprio que nubla a percepção da pouca afinidade existente entre as pessoas envolvidas. Ah, mas como eu te vejo, eu te ligo várias vezes, você tem que ligar para mim. Não é por aí, não é por aí, é o grau de afinidade. Tem que ser gostoso para os dois sempre, né? Ou mais envolvidos. A bem da saúde não se deve lutar contra nada, muito menos contra isso. Lutar contra isso é exatamente procurar discórdia, desgraça, ressentimento, mágoa, raiva, ódio, tudo detrito emocional. Na distância saudável, todo mundo é muito saudável para todo mundo. Perceber essa distância, proximidade, é o treinamento relacional básico. A qualquer distância, envie boas energias. Sempre, a qualquer distância, envie boas energias. E assim, gente, eu encerro aqui a explanação do nosso 150º Foco no Afeto, cujo tema é distância não é desamor. Eu poderia dizer que também proximidade não significa amor, depois de ter falado tudo isso, mas eu achei interessante.